Shalom, shalom, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 5. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Eu me chamo Sara, eu faço parte da tropa de elite de Jesus e do braço, de ensino da tropa. Nós temos um grupo de leitura e meditação da Bíblia, que ele se chama Techuvá. E esse grupo, nós lemos as escrituras, nós meditamos sobre ela, nós conseguimos perseverar na leitura, na meditação das escrituras. E tem sido algo assim extraordinário para mim, tem feito eu prosperar, tem feito eu continuar na leitura e tem feito também muitas outras pessoas entender um pouquinho mais, se familiarizar, com as escrituras. Eu espero que você goste desse vídeo, que você busque outros no canal da Tropa de Elite de Jesus e também que faça parte do nosso grupo aí no WhatsApp. Se é só me chamar, mandar um direct, me chamar no privado, que vai ser uma honra, vai ser uma alegria poder te colocar junto conosco. Amém? Então, para começar, eu quero orar com vocês antes. Pai de amor e de bondade, obrigada pela tua presença, obrigada pela tua bondade sobre as nossas vidas, sobre o teu amor. Obrigada, Senhor, porque tu és tão maravilhoso conosco. Por favor, Senhor, clareia a leitura para nós, para que a gente consiga ler e entender aquilo que estamos lendo e ainda melhor, que a gente consiga viver aquilo que tu está nos ensinando, Senhor. Nos ajuda a perseverar na leitura, a perseverar no caminho, a perseverar em Ti. E que cada vez que a gente lê mais um capítulo, ele entre em nós e faça morada, ele dê muitos frutos e que o Senhor possa usar as nossas vidas para outras vidas que estão precisando de Ti. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Então, vamos começar? Amém. Vem comigo. Então, aqui eu tô lendo a minha versão é NVT, é a nova versão transformadora. E na minha Bíblia ele traz assim, o título: Jesus exerce autoridade sobre demônios. E eu quero começar lendo com vocês ali o versículo 1, que ele vai falar assim, não é o 1 não, é o 2, desculpa. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Então, olha só, Imediatamente que Jesus entrou naquele lugar, esse espírito impuro, já veio tratar com ele, Então, a luz, ela atrai as trevas e Jesus é a luz, Às vezes a gente quer somente que a luz, ela automaticamente mande para longe as trevas, a escuridão. Porém, algumas vezes será necessário que a gente lide com isso, que a gente lide com essas trevas, Ou seja, você mesmo vai precisar deixar de praticar aquilo que o Senhor já falou para ti que não é para praticar. Você mesmo vai precisar se posicionar, ou você mesmo vai precisar dar a ordem para que as trevas vão embora, assim como Jesus fez, Então, continuando esse capítulo, ali ele vai falar ali sobre esse gadareno e sobre Jesus, tratando com ele. Então, imaginem só o nível de possessão que esse homem tinha, E como era a vida dele, porque ali fala, que ele se cortava, ele era algemado, ele quebrava as correntes. Imagina, o tanto de quão terrível era a vida desse homem, E que ele vivia, ali, ele vivia entre os túmulos e ele se machucando e ninguém conseguia contê-lo. Mas somente Jesus pôde. Jesus conseguiu contê-lo. E olha só, tem algumas áreas da nossa vida. Então, existem algumas áreas da nossa vida que estão em túmulos, E somente Jesus pode limpar, pode tornar a vida. Somente Jesus, ele vai me convencer, te convencer
E somente é Ele que pode nos ajudar. E então peça a Ele, né? Assim como os discípulos ali no capítulo anterior pediram a Jesus, chamaram Ele, clamaram por Ele para que Ele ajudasse, repreendesse a tempestade. Então chame Jesus para essa área da tua vida que já se encontra, né? Já está aí num túmulo, ou está andando aí acorrentada, onde você acha que ninguém pode te ajudar. Mas Jesus pode, Jesus ele pode fazer isso, Jesus ele pode te ajudar, pode te libertar, assim como ele fez com esse gadareno, assim como ele fez com outras, né, com outras pessoas, e ele também faz conosco, amém? Então, enquanto Jesus ele estava lidando ali com esse gadareno, mais um pecado veio à luz, né, veio à tona. Eu quero ler com vocês, é o versículo 11. Ele vai falar assim, ó. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Então, em território judeu, era proibido criar porcos. E esse povo, ele estava criando porcos ali nesse território. O povo que estava criando esses porcos, ele não era um povo judeu, era um povo pagão, né? E por isso eles ficaram com medo e eles pediram para que Jesus se retirasse, né? No versículo 17 ele vai falar assim, ó. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Então Jesus ele mexeu com a economia daquele lugar, né? Mexeu no bolso daquelas pessoas. Então e eles ficaram, né, muito assustados. Vejam que eles conviviam com um homem acorrentado, que se machucava, que assustava as pessoas, que era, né, parecia ser um monstro que vivia, né, ali pelos cemitérios, mas se incomodaram quando os porcos se arremessaram ao mar, né? Olha só a troca de valores, né? Isso é realmente muito importante e muito, muito forte, né? Então, o versículo 19 ele vai falar assim, ó. Ali o gadareno ele queria ir com Jesus, né? E Jesus falou assim para ele, ó, volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. E no 20 ele vai falar assim, ó, então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades, ou Decápolis, né? Quanto Jesus havia feito por ele. E todos se admiravam do que ele dizia. Então, ele serviu aí como um testemunho, né? Como uma prova de que Jesus trouxe liberdade para a vida dele. Então, depois ali vai falar assim, Jesus cura em resposta à fé. Esses versículos seguintes, eles vão falar ali sobre a filha de Jairo, que morreu, né? E também vão falar daquela mulher do fluxo de sangue. Eu quero ler com vocês o versículo 23. Alguns versículos eu quero ler aqui. 23 ele fala assim, ó, suplicou repetidas vezes, minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Depois 25. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. E depois o 28. Não, 27. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava, né, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Então, olha só, né? Olha a fé grandiosa de Jairo, né, de passar por cima de toda a religiosidade, porque ele era fariseu, né, e dessa mulher, de se meter ali no meio de todo mundo e pensar consigo, se eu apenas tocar, não, ele não precisa nem falar, nem olhar para mim, se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Olha o tamanho da fé dessas pessoas, né? Depois do 34, ele vai falar assim, ó. Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Ele falando para essa mulher do fluxo, né?
Então, isso realmente é extraordinário, a fé das pessoas, né? Jesus sempre fazia ele sempre declarava isso. A sua fé o curou, a sua fé o salvou. Então, como é importante nós termos alimentado a nossa fé, né? Para que ela cresça, para que ela seja uma fé fervorosa, para que a gente não esfrie, mas que a gente continue colocando azeite aí no fogo. Amém? Então, vamos lá. O 36, ele vai falar assim, ó. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse, porque as pessoas, agora falando da filha de Jairo, né? Que as pessoas vieram avisar que ela já tinha morrido, que não era mais para ele importunar o mestre. E Jesus ouviu essas palavras e disse, Jairo, não tenha medo, apenas creia. Olha como é importante a fé. Jesus mesmo declarou, não dê importância para tudo aquilo que você está vendo e tudo aquilo que você está ouvindo. Apenas creia em mim, né? Olha só, não importa o tamanho do problema, apenas creia. Apenas creia que Jesus, ele vai fazer. Jesus, ele vai resolver. Amém? Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai resolver tudo aquilo que eu tenho colocado diante dele. Em nome de Jesus. Amém? Então, quero finalizar esse capítulo, né, o capítulo 5, dizendo a vocês que creio que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais. Né? Creia sim que Ele tem poder para te libertar, tem poder para te curar, para te salvar, e que é por meio dele, que a gente vai conseguir chegar na vida plena, na vida com paz, com alegria, porque é somente com Ele que a gente consegue essas atribuições. Amém? Então, meus amores, era isso que eu queria falar com vocês. São os comentários sobre o capítulo 5 de Marcos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês na leitura. Um beijo e até o próximo. Tchau!